E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O mundo do futebol foi tomado por um verdadeiro alvoroço nos últimos dias, e não é para menos. Ronaldinho Gaúcho, um dos maiores nomes da história do futebol mundial, resolveu quebrar o silêncio sobre clubes brasileiros e, de forma surpreendente, fez declarações elogiando o Vasco da Gama. A repercussão foi instantânea, não apenas no Brasil, mas também na Europa, onde as palavras do craque foram rapidamente traduzidas e comentadas em programas esportivos, sites especializados e redes sociais. O burburinho começou quando um vídeo curto, com cerca de 30 segundos, vazou mostrando Ronaldinho sorrindo e dizendo que sempre admirou a história do Vasco, um clube que, segundo ele, tem tradição, torcida apaixonada e um DNA vencedor que merece respeito. A fala do jogador veio em um contexto aparentemente descontraído, durante uma entrevista em que ele comentava sobre times que marcaram sua carreira e também sobre clubes que, em sua visão, ainda carregam uma grande importância no cenário nacional. O efeito desse comentário foi imediato, torcedores vascaínos explodiram em comemoração, enquanto rivais tentavam minimizar a declaração, tentando desviar o foco para outros temas. Mas a grande questão que todo mundo começou a se perguntar é: será que existe algum interesse de Ronaldinho em se aproximar mais do clube de forma oficial ou isso é apenas uma admiração pública e carinhosa? O impacto da declaração de Ronaldinho não se limitou ao Brasil, e isso acabou criando um verdadeiro fenômeno internacional. Na Europa, jornais de renome e portais especializados começaram a repercutir o comentário, com manchetes que variavam entre surpresa e admiração. Ronaldinho elogia o Vasco e causa burburinho na América do Sul, diziam alguns, enquanto outros destacavam a espontaneidade do craque e sua autenticidade. O mais curioso é que, em muitos desses portais europeus, houve comparações com clubes históricos locais, tentando contextualizar para o público europeu o peso que o Vasco tem na história do futebol brasileiro. Analistas esportivos começaram a especular sobre as motivações por trás do elogio, questionando se seria apenas uma declaração de carinho ou se existiria algum tipo de movimento estratégico nos bastidores envolvendo o nome de Ronaldinho e o clube carioca. Nas redes sociais, o efeito foi ainda mais intenso, com milhares de comentários, compartilhamentos e memes, transformando o comentário do craque em trending topic. A repercussão, portanto, não se trata apenas de um elogio passageiro, mas sim de uma onda que mobilizou opiniões, despertou curiosidade e reacendeu a discussão sobre a relação de Ronaldinho com clubes históricos do Brasil. É impossível ignorar que, quando uma figura do porte dele faz uma declaração assim, tudo se transforma em notícia e especulação, com torcedores e jornalistas tentando decifrar cada palavra, cada nuance, cada sorriso do ídolo. O burburinho envolvendo Ronaldinho e o Vasco rapidamente se transformou em assunto do dia, com especialistas tentando analisar cada detalhe do comentário. Alguns afirmam que a fala do craque revela uma possível aproximação afetiva com o clube, fruto de sua admiração pelo futebol carioca e pelas histórias de títulos e glórias vascaínas. Outros sugerem que pode ser uma forma de Ronaldinho manter sua imagem pública alinhada ao carinho que sempre demonstrou pelo futebol brasileiro, sem necessariamente haver qualquer intenção de ação concreta. O que é certo é que o vídeo gerou uma enxurrada de compartilhamentos nas redes sociais, com torcedores discutindo com paixão e intensidade, alguns emocionados e outros céticos, mas todos envolvidos pelo impacto das palavras do ídolo. Com isso, surgiram teorias, rumores e até apostas de bastidores sobre a possibilidade de Ronaldinho participar de eventos, jogos comemorativos ou ações promocionais relacionadas ao Vasco. Cada detalhe passou a ser minuciosamente analisado, desde a forma como ele falou até o tom de voz, o olhar e a postura corporal, como se cada elemento pudesse indicar intenções ocultas. A mídia internacional, sempre ávida por histórias com nomes fortes, não perdeu tempo e rapidamente destacou o conteúdo, transformando o vídeo em matéria de capa em alguns sites especializados, com análises e comentários que circulam por toda a Europa. Alguns torcedores mais atentos foram além e começaram a especular sobre a possibilidade de Ronaldinho se envolver em algum projeto esportivo ligado ao Vasco, seja em marketing, seja em futebol juvenil ou até em ações de responsabilidade social, algo que o clube tem buscado fortalecer nos últimos anos.
Essa possibilidade aumentou ainda mais a tensão e a expectativa, criando uma verdadeira tempestade de rumores que atravessa fronteiras. A imagem de Ronaldinho como ídolo internacional e referência de talento faz com que qualquer declaração sua tenha repercussão quase imediata, mas quando se trata de clubes históricos, o efeito é multiplicado, gerando debates calorosos entre torcedores, comentaristas e jornalistas. Cada notícia, cada compartilhamento e cada comentário é analisado como se fosse uma peça de um quebra-cabeça maior, onde todos tentam adivinhar qual será o próximo movimento do craque. Alguns veículos esportivos brasileiros começaram a fazer comparações com episódios anteriores da carreira de Ronaldinho, lembrando momentos em que o jogador se aproximou de clubes de forma inesperada, reforçando a sensação de que algo mais poderia estar acontecendo nos bastidores, mesmo que oficialmente nada tenha sido anunciado. É justamente essa mistura de admiração, expectativa e especulação que transforma uma simples declaração em um verdadeiro fenômeno midiático, capaz de movimentar torcedores e gerar novas discussões sobre o futuro do futebol brasileiro e suas lendas. Enquanto os rumores crescem, o Vasco vive uma onda de entusiasmo que mistura nostalgia e esperança. Torcedores resgatam memórias de títulos e campanhas históricas, revivendo momentos de glória e comparando-os com a declaração de Ronaldinho. A paixão, que já é intensa por natureza, se multiplicou nas redes sociais, e os vídeos de celebração, hashtags e comentários positivos inundaram a internet em poucas horas. Alguns até criaram enquetes perguntando se Ronaldinho deveria voltar a se envolver mais ativamente com clubes do Brasil, transformando o assunto em uma espécie de debate nacional, que mistura futebol, emoção e expectativa de novos capítulos na história do Vasco. Paralelamente, jornalistas especializados passaram a questionar se a repercussão internacional poderia gerar algum tipo de influência positiva em patrocínios ou visibilidade do clube em mercados estrangeiros, reforçando a ideia de que o elogio do craque, mesmo sem qualquer ação concreta, já possui impacto real e tangível. O resultado é um cenário em que torcedores, imprensa e o público em geral vivem uma mistura de euforia, surpresa e especulação, com cada detalhe da declaração sendo cuidadosamente analisado e interpretado à luz das possibilidades futuras. É como se o simples ato de elogiar um clube tivesse potencial para movimentar não apenas corações, mas também o mercado e a percepção internacional do futebol brasileiro. No meio desse turbilhão, especialistas começaram a levantar questões sobre a autenticidade do comentário e o timing da declaração. Alguns defendem que Ronaldinho falou com espontaneidade, sem pensar nas repercussões, enquanto outros afirmam que tudo foi calculado para gerar buzz, reforçando sua imagem de ídolo acessível e próximo do futebol brasileiro. A discussão se estende até os bastidores da mídia, onde cada canal tenta descobrir detalhes sobre o contexto da entrevista, o ambiente, quem estava presente e se houve influência de assessores ou amigos próximos. É impressionante observar como uma fala curta, de poucos segundos, consegue gerar um ecossistema inteiro de notícias, análises, rumores e debates, mostrando o poder de um nome como Ronaldinho Gaúcho no cenário esportivo global. Com isso, cada torcedor, jornalista ou analista passou a interpretar não apenas as palavras, mas também a gestualidade, o tom e o olhar do craque, como se cada detalhe pudesse indicar intenções futuras, tornando o fenômeno ainda mais fascinante. A expectativa agora gira em torno de possíveis próximos capítulos dessa história, enquanto o burburinho continua crescendo, alcançando diferentes públicos e mantendo viva a chama da especulação em torno do Vasco e de Ronaldinho. A declaração, apesar de breve, conseguiu atravessar fronteiras e se tornar matéria-prima para debates calorosos, vídeos explicativos, memes e até provocações entre torcedores rivais. A mistura de nostalgia, surpresa e admiração tornou o tema irresistível para canais de YouTube, podcasts e programas de TV, transformando a fala de Ronaldinho em um verdadeiro evento midiático. O público, que já acompanha o craque desde os tempos de Barcelona e PSG, agora se vê diante de um novo episódio da vida pública de Ronaldinho, desta vez envolvendo o Vasco, clube com história rica e torcida apaixonada. É interessante perceber como o futebol, mesmo em tempos modernos, ainda depende de ídolos e declarações inesperadas para gerar engajamento e emoção. Nesse cenário, o comentário de Ronaldinho funciona como um catalisador, capaz de gerar conversas, movimentar fãs e criar expectativas, mostrando que o futebol brasileiro continua vivo e relevante, com histórias que se renovam a cada declaração e a cada gesto de seus grandes ídolos.
A repercussão internacional sobre a declaração de Ronaldinho Gaúcho não parou por aí. Em poucos dias, torcedores europeus começaram a compartilhar o vídeo, traduzido e comentado, em fóruns especializados, grupos de fãs e redes sociais, gerando debates acalorados sobre o significado das palavras do craque. Em países como Espanha, França e Itália, jornalistas esportivos se debruçaram sobre cada detalhe, tentando entender se havia algum tipo de estratégia por trás do elogio ou se era apenas uma demonstração genuína de carinho pelo clube carioca. Alguns especialistas europeus até tentaram traçar paralelos com clubes históricos de seus países, questionando como a imagem de uma lenda do futebol brasileiro poderia impactar a percepção sobre times tradicionais, torcidas apaixonadas e histórias de títulos. Essa discussão gerou ainda mais curiosidade, com torcedores brasileiros observando atentamente a repercussão internacional, orgulhosos do reconhecimento de Ronaldinho ao Vasco e ansiosos por possíveis desdobramentos. A questão que se impõe agora é entender até que ponto um elogio pode influenciar negociações, ações promocionais e projetos esportivos, criando uma expectativa quase palpável sobre um futuro em que o craque possa ter algum envolvimento mais ativo, mesmo que simbólico, com a equipe. É impossível ignorar a força de um nome como Ronaldinho, capaz de transformar palavras em movimento real dentro do cenário esportivo global, mantendo todos atentos e especulando sobre os próximos capítulos. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Enquanto isso, no Brasil, a repercussão ganhou um caráter quase viral, com torcedores do Vasco compartilhando imagens antigas, histórias de glórias e títulos marcantes, celebrando a admiração de Ronaldinho pelo clube. A emoção tomou conta das redes sociais, com fãs comentando não apenas sobre a declaração, mas também sobre como o futebol brasileiro se enriquece com a relação afetiva entre ídolos e clubes históricos. O clima de especulação se intensificou quando surgiram teorias de que Ronaldinho poderia participar de eventos comemorativos, partidas de ex-jogadores ou campanhas de marketing do Vasco, aumentando a ansiedade da torcida. Programas de televisão e canais de YouTube especializados começaram a produzir conteúdos detalhando cada nuance do vídeo, discutindo a postura do craque, o tom de voz e a expressão facial, como se esses elementos pudessem revelar intenções ocultas. Jornalistas investigativos, em paralelo, tentaram apurar se houve algum contato prévio entre Ronaldinho e dirigentes do Vasco, alimentando ainda mais o burburinho e fortalecendo a sensação de que algo maior poderia estar sendo planejado. Cada comentário, cada análise e cada compartilhamento contribuem para transformar um simples elogio em um verdadeiro fenômeno midiático, capaz de envolver torcedores, jornalistas e público internacional em um mesmo fluxo de emoção, expectativa e especulação constante. A dimensão emocional desse episódio é impressionante, especialmente para os torcedores vascaínos, que sentiram um renascimento de orgulho e paixão ao ver seu clube reconhecido por uma lenda viva do futebol mundial. O impacto do comentário de Ronaldinho não se limitou à repercussão midiática, ele também reacendeu o debate sobre a história do Vasco, sua importância no futebol nacional e internacional, e o papel de ídolos na manutenção da memória esportiva. Em muitas redes sociais, surgiram discussões detalhadas sobre a trajetória do clube, momentos decisivos de glória, rivalidades históricas e a forma como a torcida se mantém fiel mesmo nos períodos mais difíceis. Analistas começaram a destacar que o elogio de Ronaldinho, embora breve, atua como um catalisador de narrativas, estimulando torcedores e jornalistas a revisitar a história e discutir possibilidades futuras. Alguns teóricos do esporte afirmam que esse tipo de manifestação pública de um ídolo pode gerar impactos reais em marketing, visibilidade internacional e até no engajamento de novos torcedores. O efeito, portanto, vai muito além da simples fala, ele cria uma atmosfera em que paixão, história e expectativa se misturam, transformando o futebol em algo quase palpável, capaz de unir diferentes gerações em torno de um mesmo sentimento de admiração e reconhecimento. Nos bastidores, surgem rumores que misturam desejo, especulação e estratégia. Algumas fontes afirmam que dirigentes do Vasco estariam avaliando maneiras de aproximar Ronaldinho do clube, seja para campanhas publicitárias, projetos sociais ou até participações simbólicas em eventos esportivos, sem que haja ainda qualquer confirmação oficial.
O efeito disso é um crescimento exponencial de teorias e conjecturas sobre os próximos passos do craque, alimentando canais de mídia e redes sociais com conteúdos variados, desde comentários emocionados até memes criativos que brincam com a possibilidade de uma parceria entre Ronaldinho e o Vasco. O fascínio está justamente na imprevisibilidade. Ninguém sabe ao certo se haverá movimento concreto, mas a possibilidade já gera expectativa e aumenta o valor simbólico da declaração. A sensação é de que cada palavra de Ronaldinho, cada gesto ou comentário, pode ser lido como uma pista, e torcedores e jornalistas estão atentos a qualquer sinal, transformando o simples ato de elogiar em um jogo de observação e interpretação quase obsessivo. Esse efeito, misturando emoção, nostalgia e especulação, torna o episódio uma verdadeira tempestade midiática, capaz de atravessar fronteiras, envolver diferentes públicos e manter o assunto vivo por semanas. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.